Mais uma semana com o nosso Pode Mais Café com PNL, no 50º episódio. Para quem começou numa brincadeira, já 50 edições, muito legal. E hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial, que há 30 anos ela já está trabalhando com isso aqui. Hoje, às vezes ela me entrevista na televisão. Hoje eu vou conversar com ela, quem está nervoso sou eu, Patrícia Chiozzi. Acertei. Então. Muito prazer te receber. Estou muito feliz e orgulhoso de você estar aqui comigo. Eu que estou muito feliz, muito honrada de fazer parte do 50º podcast seu ainda, né? Que é um cara que eu admiro tanto. Olha, que legal. Aqui não tem script, não tem nada, tá? É Ótimo. Só bate-papo. Não tem intervalo. Beleza, que bom que a gente veio aqui para falar. Pode falar à vontade. E para começar a falar, eu quero que você fale de você. Conta um pouco da tua história pra gente. Bom, Quem é a Patrícia? Bom, uma vez eu fiz um treinamento que a gente tinha que falar quem a gente era sem falar a nossa profissão. Aqui eu posso falar a minha profissão, né? Pode falar tudo. Eu sou jauense, lá é uma cidade no interior de São Paulo, sim. Jaú, né? E vim para Londrina com 18 anos para fazer jornalismo na UEL. Nunca tinha ouvido falar de Londrina e até então também não queria ser jornalista, não queria fazer faculdade, queria ser bailarina. Minha mãe me obrigou. Sério? Mãe, você tá perdoada, tá? Brincadeira. Eu sempre conto essa história. E a mãe tá aqui essa semana, né? Não, e graças à minha mãe, eu sou o que eu sou hoje, sabe? Olha. E vim pra cá, me apaixonei por Londrina, nunca mais voltei pra Jaú, eu tô aqui desde 92. E logo que eu me formei, queria arrumar emprego aqui. E aí meu pai, né, que tinha me bancado aí os 4 anos, eu tive um pai patrocinador. Aí ele, pode voltar, que você já se formou. E aí eu consegui um emprego numa tal TV Tarobá, onde eu tô até hoje. Eu era recém-formada quando eu entrei lá. Nossa, e foi o seu único emprego? O seu único emprego até hoje? Assim, de carteira assinada, eu tinha feito alguns bicos, né, como a gente fala, assim, alguma coisinha aqui, outra ali. Mas um emprego fixo com carteira assinada foi na Tarobá, foi meu único emprego. Eu nunca trabalhei numa outra empresa. Que legal, que legal. E eu não imaginava que você tivesse começado logo depois da faculdade já na televisão, né? Comecei. E a Tarobá estava começando, porque a Tarobá acabou de fazer 30 anos agora, dia 1º de julho. E eu faço 30 anos de Tarobá oficialmente em setembro. Mas eu fui contratada, assim, eles me chamaram para fazer testes em agosto. A Tarobá tinha um mês de vida. E aí eles assinaram minha carteira em setembro. Mas eu e a Tarobá começamos juntas, eu brinco, sabe? Porque a gente começou desde o início ali da empresa, eu sei tudo, né? Todas as fases, né, que a gente passou, então eu tô ali nessa trajetória. Você veio de Jaú, né? Isso. E aqui você veio morar sozinho, estudar e... Não tem problema. Ixi, meu celular tá querendo participar da conversa. Não tem problema nenhum aqui. Nós estamos em casa, é como se nós... E ele quer falar de novo, olha lá. Sim, Ele está querendo falar. Calma. Mas... Olha aí. Obrigada. Então, Patrícia, você veio de lá, já estudou aqui e já começou a trabalhar. Sim. Tá, me diz uma coisa. Você sabe que o maior medo da humanidade é falar em público, né? Eu fiquei sabendo disso por você. Que coisa doida. Pela estatística que foi feita, as pessoas preferem morrer do que falar em público. Eu prefiro falar em público. Aliás, eu gosto. Muito, né? Nós gostamos. Eu, né, quando eu tinha 6, 7 anos, eu já sabia ler quando eu entrei na escola, porque eu tinha aprendido com uma professora particular, então a professora me levava lá na frente para eu ler e eu já ficava todo faceiro, né? Então eu já tive essa facilidade porque eu já aprendi a gostar logo de criança. Uhum.
Quando você começou a falar em televisão, começou a ter que falar, veio fazer jornalismo, que era uma coisa, você queria dançar, não queria falar, né? É, você já tinha facilidade com a Com a fala? comunicação? É, Não, na verdade, eu fui uma criança tímida e sim, eu era até um pouco introspectiva, não era de muitos amigos, mas eu escrevia muito bem, né? sim, O motivo pelo qual eu escolhi a comunicação era porque eu me expressava muito bem com as palavras escritas. sim, E na minha época, a gente, todo estudante de jornalismo tinha um sonho de se formar e trabalhar ou na Folha de São Paulo, ou no Estadão, ou na revista Veja, que são os três grandes sim, veículos, sim. né, de comunicação da grande imprensa que a gente falava. E então você tinha que ter um texto muito bom para trabalhar naqueles locais. Eu nunca imaginei que eu fosse cair em televisão. Só que durante a universidade eu já comecei a notar uma certa facilidade. A gente tinha aula de telejornalismo, né? Várias disciplinas a gente teve de tele e de rádio também, porque era rádio, jornalismo, telejornalismo, as duas que a gente tinha que Sim. falar. E ali eu comecei a falar: não é que eu sei fazer isso?" E as pessoas vinham me falar. Né, ó, você tem facilidade para TV, para o vídeo, mas eu não imaginava. Aí eu fui fazer um estágio na Rádio Alvorada, né? Comecei lá em 93, trabalhei 1 ano e meio lá. Ali eu tomei gosto também, então eu vi que eu iria me dar bem. Mas lógico, quando você se forma, o nosso mercado é um mercado muito restrito. E é uma concorrência muito grande, Muito. né? Então, mesmo aqui em Londrina, lá em Jaú, nem pensar, né? Por isso que eu não queria voltar para Jaú. Mas mesmo aqui, que na época já tinham 4 emissoras de televisão, os 2 jornais, que era a Folha e o Sim, JL na é, época, mesmo assim era muito difícil. Então, você não pode se dar o luxo de falar assim: "Não, eu não quero trabalhar em televisão". E graças a Deus, né? Porque foi sim. um empregão. É muito É, difícil, recém-formado, já consegui. Eu entrei como repórter na Tarobá, né, repórter de rua, eu falo. É uma redundância falar repórter de rua, porque o repórter fica na rua, mas tem gente que confunde a função com a profissão, né. sim. Então, eu sou formada em jornalismo, mas a função, a primeira foi de repórter. E aí deslanchei na fala. E é legal que você coloque isso, é muito bom você colocar isso, que você era tímida e que Uhum. depois você foi criando habilidades de falar em Sim. público, em falar diante das câmeras, que é mais difícil do que falar em público ainda, para mim, tá? Diante das câmeras, você acha? Você é acostumada, né? Mas, de qualquer maneira, é falar em público, né? É falar para o público, é estar ali exposto, né? Sendo julgado, porque esse é o maior Sim, medo nosso, por isso que as pessoas têm muito medo. E o interessante que eu não. Você ou a gente ouve muito isso. Eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não aprendo a falar em público, eu não tenho coragem, tá? Mas é uma habilidade que claro. você pode adquirir. Sim. Então, todos nós temos essa habilidade e podemos desenvolver, né? Eu até tenho uma mini palestra em que eu falo muito isso, né, que a Ah, comunicação ela não é um dom. É lógico, eu tenho facilidade de falar, às vezes eu sou filha de advogado com professora, então você imagina, eles falavam bastante. Eu fui estimulada a me comunicar bem, e a minha sim. mãe ainda é professora de língua portuguesa, de latim e de inglês, então a gente ainda tinha que falar certo. E eu sou muito chata, inclusive, né, com a língua portuguesa e tal. E, Ai, meu Deus. não, fica tranquila, eu não devia ter falado isso. Aí, não, eu digo assim, eu tenho um zelo com a língua portuguesa, que eu Sim, percebo que algumas pessoas sim. não têm, infelizmente. É, Mas, houve um estímulo, mas eu criei, né, eu fui desenvolvendo. A dança favoreceu, é lógico, né, porque eu fazia balé desde pequenininha, eu tinha grupo de dança contemporânea, então a gente se apresentava nos palcos, viajava, então é um tipo de expressão corporal, né? É a comunicação não verbal pura, né? A dança. Então, isso também facilitou. Eu tive colegas na universidade que foram fazer teatro para
Desenvolver. desenvolver um pouquinho. Tem gente que tem que fazer um pouquinho de oratória, né? Que tem probleminha de Sim. dicção. Mas Fono. fono, eu fiz fono também. Eu já fiz fono quando eu tava lá na Tarobá, já fui aprimorando, assim, mas dá uma diferença Que incrível. todos nós deveríamos fazer, né? Sim, 7 anos de fono, você aprende até a respirar melhor, né? Sim. Impostar a voz. Mas, lógico, eu sou uma pessoa. Normalmente, assim, eu não sou daquelas que vou chegar numa rodinha e você é a que mais fala, sabe? Não sou assim. Não. Não, eu fico na minha. Mas, apesar da nossa introdução aqui eu ter falado bastante lá com a Adriana, mas eu não sou daquelas que eu quero chamar a atenção, eu acho, pelo menos, né? De, ai, nossa, ela vai falar um pouquinho mais alto para todo mundo parar para ouvir. Mas acho que quando eu tô na frente da câmera, eu me sinto muito à vontade hoje. Imagino. Tanto é que toda hora eu fico olhando para a câmera sem querer, porque é tanto costume de olhar para a câmera que às vezes eu tenho que ficar me policiando, sabe? Quando eu dou, às vezes, Sim. entrevista assim, o repórter fala, não olha para a câmera. Daí a hora que eu vejo, já tô lá olhando para a câmera. Mas é a força do hábito, né? Sim. Que nós vamos criando o tempo todo. É, Porque lá você tem que falar para câmera. sim, Lá você tem que exatamente. falar. E aqui nós estamos conversando, nós estamos de boa. Se você olhar para a câmera, tá tudo bem. Se você não olhar, não, Tá tudo bem não é também. isso que nós estamos mais querendo saber de você, né, Patrícia? Conversar com você, de saber quem é realmente a Patrícia, de onde veio, do que se alimenta, do que conhece, né? Do que ver a profissional Patrícia ali, que tá todo dia, de manhã só, né? Ou outros horários também. Na TV, de segunda a sexta, ao vivo, às 8 da manhã, fazendo um merchanzinho aqui. Isso é bom, Mas eu tem que tenho fazer. os meus podcasts também, que daí eles são gravados e Sim. eles ficam lá também no nosso portal. Faz as palestras. Faço algumas palestras, né? Mestre de cerimônia, como que fala? Desculpa. É mestre de cerimônia. São os trabalhos paralelos que eu faço. É o mestre de cerimônia. Eu já fiz até celebração de casamento, que é uma outra possibilidade do comunicador. Legal. Quem não quer, por exemplo, o casal que não quer fazer cerimônia nem religiosa, nem com juiz Civil. de paz, civil. Mas quer fazer um ritual bonitinho e tal. Tem muito jornalista que faz. Daí você conhece a história dos noivos e ali você faz uma homenagem, cria uma historinha ali. E eu participei de 2 feiras noivas aqui em Londrina e fiz 2 celebrações e fiz um casamento real de um grande amigo meu também. Olha, Já que celebrei bacana! casamento, até isso a gente faz, meu filho. Que bacana! Então, essas particularidades que eu quero tirar de você, saber o que é legal. que você faz mais, como que você vive. Eu estava olhando, fui dar uma olhada. Stalkeada nas minhas redes sociais. E daí, agora você falou da dança, né? Então eu vi lá que você gosta de dançar, né? Vem dessa época. Vem. Eu falei, nossa, ela dança bem, né? Hoje eu faço fit dance, né? Que é um pouco com intuito também de atividade física, mas eu amo demais. Nossa, é que eu vou fazer 53 agora domingo. E aí tem gente que tem até um pouquinho de preconceito, mas esses tempos atrás eu fiz uma aula de balé mesmo, balé. Sim. Eu lembro muita coisa ainda. E é interessante, porque agora há pouco você falou assim, na minha época, né? É agora, né? É agora. Tua época é agora. Com Ó, certeza. você viveu aquela época lá e aproveitou o que tinha, mas a tua época você não morreu. Sim, é verdade, né? Vamos comemorar. Lógico. Não, é que é força de expressão que a gente tem, né? Eu sei. Mas né? a minha época é hoje É mesmo. hoje mesmo. E nós temos o direito de fazer o que a gente sente vontade. Sim. Que nem outro dia eu estava falando para vocês que eu fui aprender a nadar com 50 anos. Que legal. Né? E eu tinha vergonha, tá? Eu tinha vergonha de falar que eu não sabia. Tá. E muitas vezes nós temos esse preconceito, né? Que as pessoas, o que vão falar por eu não saber nadar? Eu sou um empresário, eu sou... Pô, Quanto a isso, não. Quando eu voltei a dançar, eu sempre fiz atividade física a minha vida toda. Aí eu passei uns 2 anos sem. Aí eu engordei e tudo, e aí eu queria voltar, fazer alguma coisa.
E aí uma amiga minha, primeiro me levou para o pilates, daí corrida e veio a dança, assim, foi ela que foi me incentivando. E eu me identifico com dança desde que eu me conheço Sim. por gente. E é engraçado, porque a fit dance tem umas coreografias mais sensuais, às vezes tem até umas letras que eu falo assim, graças a Deus na sala de aula a gente não ouve muito por causa do eco, mas a hora que você ouve a letra, você fala: "Ai, meu Deus do céu". Mas, às vezes a gente dá umas reboladas, eu danço no domingo no Zerão, e eu sou uma das mais velhas da minha turma, né, eu danço com meninas de 20 e poucos anos. E eu não tenho vergonha nenhuma. Eu falo assim: "Olha, o preconceito é seu e eu não vou entrar nessa", sabe. Então eu posto mesmo, eu me sinto bem, eu acho que eu danço bem, isso faz bem para o meu corpo e para minha cabeça principalmente. E isso, porque nós somos corpo, mente e espírito, tá? É o tripé, igual ali, que nós temos o tripé que Da está cama. segurando a câmera, somos nós, é um tripé. Então nós temos que cuidar dos três, do físico, da Uhum. mente e do espírito. E nós Sim. temos que estar bem, porque se você não cuida do teu espírito, às vezes me pergunta, a Adriana sempre me fala assim, nossa, eu admiro você pela tua idade, a tua disposição, você está o tempo inteiro movimentando, mas como você, eu a vida inteira fiz exercício. Minha Uhum. vida inteira eu pratiquei esporte. Então, eu posso chegar na idade que eu tô e ter coisa simples, tá? Lavar o pé. É, É cortar a unha do verdade, pé, claro. você fazer coisa, amarrar o sapato. Que às vezes eu vejo pessoas da tua idade que não conseguem, pede para alguém amarrar, porque não consegue amarrar o sapato. E eu fico pensando, ai meu Deus, eu não, né? Eu tô bem na frente lá, mas eu não vou fazer isso não, eu vou continuar indo na academia. Ah, eu também. Gente bem mais jovem, eu percebo, Sim, que às vezes não é só a questão física, mas tem aquela preguiça. Eu tenho uma amiga minha que brinca muito, né? Às vezes a gente sai à noite, vai para algum barzinho, chega à tarde em casa, bebe umas cervejinhas lá, daí no domingo ela me vê postando, porque é bem cedo, e às vezes tá frio. Esses dias estava muito frio e a gente estava lá no Zerão. Aí ela falou: Só você, Paty, para conseguir ir, e eu não quero nem saber". Isso para mim faz com que o meu corpo produza tanta coisa boa, endorfina, não sei sim, que ina, mas é tudo muito bom, que é um ciclo virtuoso, né, e sim. você vai fazendo mais atividade, vai produzindo coisa boa, daí essa coisa boa vai fazendo com que você queira fazer mais atividade e assim vai. E outro dia eu estava ouvindo a respeito do sono. Tinha um médico falando que existem pesquisas agora que a falta de sono está levando as pessoas a ter até tumores cancerígenos, a falta de sono. E quando você se movimenta, quando você vai fazer exercício, quando você cansa fisicamente, a possibilidade de você dormir com mais facilidade, dormir aquilo que você precisa, ter um sono restaurador, é muito maior. É Não muito é? bom. Porque você vai lá, além de você ficar feliz, se você produzir algo bom para o teu corpo, você ainda vai conseguir ter um sono restaurador, você vai se sentir mais jovem, vai. Uhum, é verdade, Olha, é não, muito bom não mesmo. tem, porque quanto mais você fica parado, mais você quer ficar parado. Se você experimentar dormir 10, 12 horas num dia, a hora que você acordar, que você for fazer, você quer deitar de novo. É. Porque quanto mais você dorme, mais você quer. E eu sou uma pessoa bem agitada, eu não sou dessa de assistir série, nada, eu gosto do agito. Às vezes teve uma vez que eu estava de férias, aí eu já estava entediada, daí eu fui lá, comprei tinta, pintei uma parede da minha sala, falei: vou mudar essa parede aqui", eu mesma fui lá, pintei, então eu tenho que estar sempre em atividade. Mas isso que você diz de não gostar de série, né? É, você sempre foi assim? Não ficar sentado na frente da televisão, ver alguma coisa? Não, Não. eu até às vezes eu assisto, Ah, ela tem que me prender muito. Não, ficar sentada sim, né, até porque a televisão é o meu berço e é a minha segunda casa, então mas tem algu pergunta idiota que eu não, fiz, tem hein? alguns só que depende, né, por exemplo, um jornal, É, eu fico lá assistindo, bonitinha e tudo, mas, às vezes o meu nível de agitação é daquele assim:
eu vou aumentar o volume da televisão e vou ficar na cozinha lavando a louça enquanto eu assisto o jornal. Ou no celular já respondendo mensagem. Eu tenho essa tendência de querer fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mas claro, tem séries aí que eu falo: "Nossa, eu maratono", daí eu consigo ficar lá e enquanto não acabar também, aí eu não paro de assistir. Mas eu sou muito assim, de pegar a série e eu quero ver o final. A Cris às vezes fica: "Não, vamos dormir, depois amanhã a gente vê o resto". É, E eu quero ver, eu quero saber o que que vai acontecer. Nós começamos a assistir aquela Uma Nova Mulher, não sei se você viu. assisti as 3 É, temporadas. Também maratonei essa é. daí. Então você quer ver o final, você Sim. quer saber o que que vai acontecer. É, e Não às vezes você fica órfão da série, né. Eu sou quando eu gosto, daí eu termino o último, aí eu volto e começo a assistir tudo de novo. Aquela série Machos Alfa, não sei se você não assistiu, vi. é muito engraçado, é uma comédia, acho que é espanhola, e acho que tem 7 temporadas. E a hora que estava finalizando a 7ª, eu: "Ai meu Deus, o que eu vou fazer Vai agora? Ah, vou acabar. começar de novo". Aí eu comecei de novo, só que daí eu descobri outras séries, aí deixei ela de Daí lado você vai ali. deixando, vai passando. É. Eu fiquei assim com Dexter. Dexter, não conheço É essa. um ele é um assassino. Ah, tá. Mas ele só mata pessoas só bandidos que não foram, julgados, não foram condenados, que ele acha que é uma injustiça, porque eles não pagaram por aquilo que eles fizeram, daí ele vai lá e mata, esquarteja, fala pro cara Ah, que tá matando por causa daquilo e nossa. joga no mar. Ai, Nossa! olha, Marcele, eu, assim, a minha mãe teve uma época que ela não assistia jornal e eu falava: "Mãe, você é mãe de uma jornalista e você não assiste jornal". É, O meu ela nunca pegou aqui, né, porque é, eu trabalho na TV desde bem antes da internet e tudo, de poder ter a sim. transmissão para pegar lá em Jaú. Mas ela não gostava, ela por opção, ela gostava de ser um pouquinho mais alienada. E as novelas, que eu sou noveleira por causa dela, ela parou de assistir e começou a assistir essas séries Água com Açúcar, porque ela fala assim: "Ah, pra que que eu vou assistir um negócio que me traz uma coisa ruim, né?". E eu comecei a ir por essa vibe. Por isso que eu, quando saí do jornalismo em 2023, pra mim foi uma questão de saúde mental mesmo, porque o jornalismo ele é punk na nossa vida, porque a gente tá vendo por dentro a notícia, né, os fatos, né, que viram notícia, e então uma série triste de muito assassino, essas coisas assim, começa a acelerar muito, eu já não eu paro de assistir. Deixa eu te perguntar uma coisa. No jornalismo, né, no modo geral, você está dizendo que você vê por dentro as coisas, que acontece muita maldade, muita coisa ruim. E isso é explorado mais, porque isso dá mais ibope, Com certeza. é, do O ser que humano gosta de tragédia, eu não entendo isso, mas as pessoas gostam de ver a desgraça alheia. Isso sempre foi uma crítica que eu fiz, porque aí a população tende a criticar a imprensa, mas a sim, imprensa não vai colocar no ar algo que as pessoas não queiram ver. Apesar de que vamos esclarecer aqui, né, que é né. muito importante isso. A imprensa não inventa nada, a imprensa Aconteceu. noticia fatos, É, né, isso a gente tem que porque nós somos da imprensa séria, a gente não produz sim, fake news, nada disso. Aconteceu, e aí a gente vai lá e faz a cobertura. Só que é incrível como as pessoas têm uma tendência de se prender mais pelo que é ruim. sim, Mas existem notícias boas também. Só que claro. você pode ver que no dia que o jornal só traz notícia boa, você vai falar assim: "Nossa, não tinha nada hoje no jornal, tá fraco". A pessoa às vezes muda de canal. A gente tem líderes hoje de audiência aqui em Londrina que me perdoem, né, são colegas e tudo, mas é um pinga-sangue do caramba. Eu, É, hoje, posso me recusar a fazer isso. Eu voltei pro departamento de jornalismo o ano passado, né, o meu programa está no guarda-chuva, mas eu me permito falar que nós damos o lado bom da notícia. Então, a gente está criando até um quadro
para colocar isso, sabe? Então, beleza, tem dia que eu vou ter que noticiar o acidente, vou, uma operação do GAECO, vou, um confronto da polícia com suspeitos, vou, mas eu faço questão de colocar. E tem apresentador que não quer. Por exemplo, matéria cultural. As pessoas não se interessam por cultura. Mas se a gente também não tiver um trabalho de educação das pessoas, eles nunca vão gostar. É isso que eu imagino. É lógico que tem o lado comercial. Você Sim. também não pode levar a empresa a ter prejuízo. Você vai ter que pensar no lado comercial. Não tem como. Não é por maldade, não é por nada. É sobrevivência. Sim. Não é? Tem esse lado. Mas o teu programa mesmo, você leva muita coisa boa, você leva muita informação útil para a população. E isso é importante, Quando eu né? vim para o entretenimento, que foi em 2023, eu tinha esse slogan, que era mais utilidade e menos futilidade. Sim. Porque tem gente que acha que o programa de entretenimento só vai ter coisinha ali que Sim. não é útil. É. E não, eu trago informação útil. Eu tenho um quadro de moda, é fútil? Não, moda é uma forma de Não. comunicação. Então a gente trabalha de uma forma para trazer algo. E outra, uma leveza, né? Para inspirar as pessoas também. Eu acho que isso faz parte da vida também, né? Se você pensar a moda, o que ela movimenta a economia, o que ela Também, traz de também. emprego, o que ela traz de recurso para a sociedade, não é? Sim, É importante. É uma mola. E eu nas minhas palestras, eu falo muito do se vestir, né? Porque isso também é uma forma de você estar querendo comunicar. Então, a comunicação intencional, ela passa pela sua vestimenta. Sim. Não é assim, o que eu vou colocar hoje de roupa? Pega a primeira no guarda-roupa. Às vezes você tá participando de uma entrevista de emprego, às vezes você vai dar uma palestra, às vezes você precisa ser intencional. Sim. Em todo momento, quero sair para um barzinho, vou tentar arrumar um namorado. É uma intenção. Então, a roupa vai dizer alguma coisa sobre você. Então, assim, a moda é só um exemplo. Agora, você falou da parte comercial, tem muitas empresas hoje que já não querem mais a sua imagem atrelada a esses tipos de programa pinga-sangue, né? Sim. Porque isso cria uma imagem negativa para a empresa. Então, eu fui chefe de jornalismo na Tarobá há 3 anos, e então a gente ouvia de muitos empresários, não, a gente prefere fazer aqui com vocês porque é mais equilibrado, né? Na época, principalmente que a gente estava ali no gerenciamento, eu fazia muita questão, né, de tirar aquele rótulo, isso daqui é um programa policial. Não, é um programa de notícias que tem notícias policiais, mas tem economia, tem educação, tem saúde, tem cultura. Então, e tinham muitos empresários que davam esse feedback pra gente, sabe? E isso é legal, Patrícia. Você sabe por quê? É importante que você trabalhe de uma forma dessa, que a televisão Tarobá trabalhe dessa forma, e todas as televisões, porque eu lembro o exemplo da minha mãe e meu pai. Eles moravam ali na Vila Nova, não sei se sabe onde é, perto dali da Leste-Oeste, ali, quase na esquina com Cismepar. Sei, perto da minha casa. É? Ali do santuário lá da Vila Nova também tem ali, né? Estudei lá quando era criança. Então, eu chegava na casa dela, tudo fechado. Janelas fechadas. Mãe, precisa abrir um pouco. Não, você viu como que tá a cidade? Tem ladrão para todo lado, e os caras estão assaltando, pegando, batendo nos velhinhos, e eu não posso, só eu e teu pai aqui. Como que eu... Mãe, para de ver esses programas que você tá vendo. Esse é o lado dessa influência negativa, que foi a opção da minha mãe. Mas, por outro lado, quando você tá bem informado, você é mais preparado para a vida. A sua mãe, né, o seguro morreu de velho, já diz o ditado, então deixava as janelinhas fechadas. É porque talvez o programa que ela visse só explorasse isso, dá a impressão de que... Eu posso falar até quem ela via, porque hoje ele já morreu. O Cadeia? O Cadeia. Quando eu vim pra cá, pra mim, foi uma coisa inexplicável, assim, a paixão que o londrinense tinha por esse Cadeia. É impressionante, impressionante. Ele era um case mesmo, né? Mas tinha
tinha. Mas é isso, não era, a cidade não era só isso. Mas, por outro lado, ela já conseguia se precaver mais, não ia deixar a Sim, janela tudo totalmente bem, mas, escancarada. né? Mas não entrava. E ela precisava que ventilasse dentro da casa para Aham, ficar. ficava com medo. Né? E ficava com medo. Era impressionante, ela tinha um medo assim que eu falava, nossa. Patrícia, a população é boa, o ser humano é bom. Se você pegar pegar a estatística, é uma pequena minoria que comete o Sim, crime. sim. A maioria de nós somos bons. Graças a Deus. Graças a Deus. Só que destaca demais. Ah, mas hoje está muita maldade, tem muita coisa. Não, a velocidade da notícia está Mas muito olha, rápida. vocês que são da área da psicologia, você e a Cris, é que tinham que, né, explicar isso. Você pode ver, você tá num acidente, você tá andando ali no trânsito e de repente você vê uma ambulância do SEAT. Você não diminui a velocidade, fala, nossa, o que que aconteceu ali? Essa curiosidade humana pelo que é trágico, para mim é algo um pouco doentio, porque Sim. eu não, apesar de ser jornalista, eu nunca tive isso. Aliás, tinha época que a gente cobria, né, a parte policial, assim, para mim era horrível ter que ir ver tragédia, ver gente morta, né, essas coisas assim, não gosto. E tem gente que hoje em dia fica mostrando em grupo de WhatsApp, olha aqui, ó, ai, Eu tive um funcionário que ele ia filmar, ia fotografar quando tinha um acidente para mostrar para os outros. então, É um menino, negócio muito assim que doideira isso. desnecessário. Eu acho também. Isso faz parte da vida, isso faz parte do acontecimento de uma sociedade, isso existe, Sim. tá? Precisa ser mostrado pela imprensa, não é? Eu acho que tudo isso está normal. Agora, não está normal, o Orselli passando de carro, ele para quase o carro para ver o que aconteceu. Quase causa outro acidente, porque isso Quando não de vez em causa, quando né? acontece, causou um segundo acidente porque foi olhar o primeiro, Sim, mas é uma fissura, parece, sim. sabe? E quando eu falo do preparo, quando a gente está bem informado, é a mesma coisa assim. Esses tempos, eu desci no elevador lá do meu prédio, e aí eu estava indo abastecer o carro, porque a Petrobras tinha anunciado que ia ter o aumento. E daí eu fui, e aí a pessoa falou: Nossa, eu não sabia, nossa, eu nem sabia. Então, quando você está bem informado, você está mais preparado para a vida como um todo, né? Nossa, ó, vou encher o tanque porque amanhã vai subir. Ah, teve uma fraude do Pix, então eu vou ficar bem informado para eu não cair nesse tipo de fraude, sabe? É nesse sentido. Agora, essa coisa, essa fissura do pinga-sangue, ai, não. Dói. Graças a Deus eu me libertei disso. Ó, nós trabalhamos, você falou da psicologia, nós trabalhamos com hipnose, Uhum. tá? Você já viu, pode ser que você tenha até visto, apresentar em algum programa, fazer hipnose clínica? Não, eu já vi mais Bem dormido, né? eu já vi em filmes, né, que É, meio que torna isso um mito, assim, né, é, do pêndulo ali. porque é lógico, aquela hipnose do Fábio Pontes, né? Aquela existe. Ah, tá. Aquilo não é mentira. Nós fazemos, é lógico que faz. Você faz ele primeiro ele faz uma seleção para ver quem é mais sugestionável e depois ele leva para o palco e daí ele faz mesmo. Hum, Só que se eu for lá para tirar um trauma de alguém, fazer alguma coisa clínica, não dá ibope. Eles querem ver o espetáculo, o cara comendo é uma isso cebola aí, pensando que é maçã, é isso aí. né? Eles querem ver isso. É o E é espetáculo um mesmo. espetáculo. E se você pegar a humanidade, eles iam para o Coliseu ver pessoas serem comidas por leão, Sim. Aí, tá vendo? Já não achou a é? causa. Não, vem de lá. Nós somos assim. Por isso, só que eu digo para você, a maioria das pessoas são boas. Tá? Sim, sim. Ou pelo menos nós temos um medo do que vai acontecer depois. Verdade. A consequência que nós vamos ter. É. Então, mas que a violência sempre existiu, sempre. Ah, sim. Sempre existiu. Não é agora.
É. Não é, Laura? Isso eu acho engraçado, esse recorte que as pessoas fazem, a falta de memória, né, de É, falar assim: "Nossa, ultimamente, eu acho que é o é, fim dos tempos, ultimamente eu estou ouvindo muito isso". Não, é o fim dos tempos, porque aconteceu incêndio lá, e a enchente lá no Rio Grande do Sul. sim. Bom, eu acho que é o fim do planeta, na verdade, né, porque o que nós Uma hora vai ter fim. destruímos o planeta e agora a Uma conta hora tá vai ter. chegando. Mas não assim que olha a história, isso sempre aconteceu, não é Só que a novidade, população não né. estava lá. E não tinha imprensa naquela época, não tinha TV Tarobá. É, e a rapidez que chega hoje a Sim, hoje com a notícia. internet, né, a gente fala como jornalista que hoje quase não existe mais o furo, porque Né? no linguajar da jornalístico, o furo de reportagem é aquele que dá a notícia primeiro, Primeiro, fura os outros, é, né? E hoje é muito difícil você dar o furo, porque a internet, aconteceu um negócio ali, na hora. tem sempre alguém com É. celular ali filmando, então o furo hoje ele ficou mais valioso ainda nesses tempos de rede social, dessa velocidade da Você informação. imagina, acontecia uma coisa na Europa, para chegar aqui para nós, É, demorava muito tempo. verdade. E agora não, é instantâneo. E Sim. por isso que então parece que tem mais. Lógico, a população aumentou, tem mais crime, tem mais coisa, né? Porque nós aumentamos. Uhum. Mas não é que agora tem. É, exatamente. E isso passa também por uma questão de educação, né? Sim. E É nós. que eu vejo que as pessoas gostam muito daquelas palavras superlativas, o nunca, o sempre, o melhor. É, Então eu falo assim, nossa, mas isso, na minha opinião, até falando agora até jornalisticamente, você tem que tomar cuidado com essas palavras, sim, porque o é, nunca nunca é nunca. Sempre vai ter alguma coisa, né? é. Então esses exageros, essa radicalização, extremismo, você pode ver que se você pesquisar, sempre vai ter já aconteceu sim, ó. Sim. Né, que nem: esse é o pior, é o ninho de todos os tempos". Não, não é. Vai lá, os próprios meteorologistas estão falando que é raro, mas lá 1000 não sei quantos já teve. Então sempre E vai ter também algum ponto na tem, história que já tem, teve aquilo. também tem uma outra coisa. Começaram a fazer estatística, não foi do começo do mundo, né? Exatamente, foi lá na década de 70. Então não é. É verdade. 70 faz tempo, mas para a história é É um recente. É pouquinho, é um recente. piscar, lógico. E nós o que que nós viemos falar de tanta coisa? Ó, você viu Nós estamos longe, hein. cada história que nós vamos buscar? Eu queria só saber da Patrícia. Mas é uma forma Mas de é, falar mas é de uma mim. forma da gente ir trabalhando em cima e saber um pouco mais o que você pensa sobre isso, não Sim. é? O que aquela menina de Jaú pensa Que não é mais tão menina. Mas a maturidade profissional, ela vai dando isso pra gente, sabe. Sim, Quando eu comecei lá com 23 anos, eu era uma jovem repórter. E em televisão, você não consegue trabalhar muito com editorias, como é o caso de um jornal impresso, que os sim, jovens nem vão saber o que que é um jornal impresso, né. Por exemplo, eu tô lá, sou repórter da Folha de São Paulo, então eu vou escrever pra editoria de política, ou de polícia, ou de economia, ou de cultura. TV não, TV você faz de tudo um pouco. E você acaba sendo os professores que falavam muito isso pra gente, um especialista em generalidades. Então você sabe um pouquinho de tudo, mas você não se aprofunda em nada. A não ser que você goste de um ou outro assunto. Mas eu fiz de tudo na minha vida. Tanto é que quando eu saí da rua, da reportagem, eu saí em 2009. Eu saí em 2009, fiquei 13 anos na rua, repórter. Eu não aguentava mais. Eu já tinha visto tudo. E eu falava: "Olha, dentro da realidade de Londrina, não tem nada que eu não tenha feito como repórter". Então não tinha mais novidade para mim. Eu falava: "A não ser que eu vá para o Rio de Janeiro acompanhar a desocupação do Morro do Alemão, aí vai ser uma coisa diferente, cobrir uma guerra". Mas na realidade de Londrina, eu conheci todas as favelas. Naquela época tinha muita ocupação irregular, invasão mesmo. De sem terra também acompanhei um monte. Inaugurações, por exemplo, o pronto atendimento infantil, quando ele foi inaugurado, hoje ele tá velhinho, né, então a gente vê notícias assim de: a reforma do pronto atendimento. Gente, eu fui na inauguração desse lugar, eu cobri a inauguração desse lugar. Presídio.
Na época, a gente conseguia entrar nas cadeias, na carceragem mesmo, entrevistar o preso ali na cela. Não Hoje pode a mais? justiça não, Não hoje é deixa? muito raro, É. a justiça não permite mais. Hospital mesmo, eu ouvi a semana passada que hoje em dia repórter não consegue passar mais da recepção de delegacia e de hospital. E antes a gente entrava no pronto-socorro lotado, a gente via lá os corredores, filmava a maca, gente deitada no chão. Os repórteres de hoje, eles não têm os olhos que eu tive, que eu enxerguei, eles não veem E por nada que disso. isso, Patrícia, que não pode mais? Qual é o que aconteceu que... Um pouco legislações, né, que vieram se aprimorando, então, de todas as áreas, não só nessa área da execução penal, né, que é a vara de Sim, execução penal que delimitou isso para eles, mas em tudo. Hoje as pessoas estão mais atentas ao direito da imagem. Antigamente você chegava, ia filmando todo mundo. Hoje, né? Embora a gente sempre tenha respeitado, olha, eu não quero que vocês veiculem a minha imagem. Então, o direito de imagem sempre sempre foi faz parte respeitado. do nosso código de ética, Sim. inclusive. Mas eu acho que tudo foi se aprimorando. A própria lei de proteção de dados é uma lei É, que veio que dificultou um pouco o trabalho da imprensa. Teve uma legislação recente que as próprias autoridades policiais não podem expor aquela pessoa que vai presa, então a própria autoridade ela ficou mais temerosa de passar a informação. Por exemplo, tem fato que eles não divulgam mais o nome do preso lá. sim, Antigamente a gente sabia, falava falava tudo, normalmente. né? Então a própria legislação foi se aprimorando. Isso de um lado. E do outro lado, eu percebo que algumas gerações mais jovens são menos cara de pau. Se eu puder até citar um exemplo aqui que para mim foi emblemático e para mim me deu muito orgulho, quando o Ouro Verde pegou fogo, que Sim. foi fevereiro de 2012, eu não era mais repórter, eu era editora e apresentadora do Jornal da Noite. E naquele dia, e aí foi o incêndio, foi num domingo, a imprensa toda cobrindo e todo mundo lá, filmando só a fachada do Ouro Verde, e tal, não sei o quê. Aí eu pensava: "Gente, mas a fachada não queimou, não dá pra Sim, ver é. como é que tá lá dentro, do nível do estrago". A gente só sabia porque o perito, falava, dava entrevista. Aí beleza, daí teve um dia que o meu chefe falou: "Paty, hoje não vai ter jornal", porque a Band, né, que a Tarubá é afiliada da Band, estava transmitindo uma copa de não sei o quê, ia ter jogo, bem no horário do meu jornal. Daí eu falei assim: "Então eu posso pegar um cinegrafista e ir lá no Ouro Verde, que eu quero tentar fazer uma matéria, e eu quero fazer um mini documentário do Ouro Verde, da importância que tinha o Ouro Verde para a cidade". Ele falou: "Ah, pode". Aí eu fui pro calçadão, aí dei de cara com o perito, que a gente já conhecia, né, porque de tantas coberturas. Daí eu falei: "Posso entrar?" Daí ele falou assim: "Pode". Aí ele falou assim: "Nossa, mas nenhum repórter me pediu isso ainda". Aí eu falei assim: Ah, "Ah, mas eu tô pedindo, né, eu posso? Tem alguma coisa que me impeça? Tem algum escombro que possa cair?" Ele falou: "Não, só vem atrás de mim", porque lógico, tinha algumas partes que ainda sim. estavam instáveis. Daí eu entrei, fui atrás dele, filmamos tudo, gravei, não sei o quê. Uma exclusiva, um furo. Só que daí esse perito avisou a nossa concorrência, né, falou: "Ó, a Tarubá acabou de sair daqui, então se você quiser vir fazer a matéria". Mas assim, eu fui a primeira equipe de reportagem que entrou no que restou do Cine Teatro Ouro Verde. Por quê? Porque eu pedi. Não tinha nada impedindo, mas os Muito que ele repórteres, podia falar é não. sabe, eu percebo hoje, assim, os repórteres eles não pedem, eles não perguntam, aí exatamente, o máximo que vai poder falar é não, É, mas a pessoa acha que ficava assim: "Ai, não vou pedir". Não, ninguém pediu, né, porque a imprensa faz matéria tudo sim. junto, acho que a Daí gente o é tudo outro inimigo, mas é, é tudo daí o colega. outro pede e fala: "Putz". Aí sabe, eu falo assim: "Nossa gente, foi só uma questão É. assim, nada estava Mas impedindo". é bem isso, eu acho que falta iniciativa, né. Falta Acho. iniciativa, falta você falar, ter coragem de inovar, de Exatamente. inovar, E o repórter, ele tem que ter, como a gente fala, aquele sangue nos olhos para querer
ter o furo. Sim. E para querer fazer a matéria melhor do que do seu concorrente, sabe? Então você tem que, todo mundo vai fazer a coletiva do interventor da Santa Casa de Londrina, que agora está sob a intervenção. Todo mundo foi lá e fez a coletiva. Então todo mundo conseguiu as mesmas respostas. Mas quando você chega para a redação, a hora que você vai escrever a matéria, você pensa assim, nossa, vai passar essa matéria nas 4 emissoras. A minha tem que estar melhor. Pelo menos sempre foi assim que eu pensei. Lógico, Então né? eu ia sempre Senão buscar não faz, né? algum outro pontinho a mais, porque senão tanto faz. Acabei de ver. Isso daí acabou de passar na outra. Não, mas na minha, você só vai ver na minha matéria. Eu nem sempre eu conseguia, mas que eu perseguia isso. Mas isso é que faz o sucesso, né? É você querer fazer mais do que o corriqueiro, mais do que o normal. Essa que é a concorrência saudável. Sim. E para mim, eu sou muito perfeccionista. Então, eu falava para minha equipe, né, na época que eu era chefe, que eu fui uma chefe um pouco chata. Eu não tinha muita inteligência emocional naquela época, sabe? Isso me atrapalhou um pouco. Não conhecia o Orcel. Exatamente. Né? Mas só que eu falava, gente, o mínimo é você dar o seu máximo. Porque você sair da sua casa, às vezes acordar cedo, deixar sua família, para você chegar no seu trabalho e fazer o seu trabalho meia-bocamente, entre aspas, falando isso, né? Não saia. É mediocridade. Né? Você tem que, no mínimo, ser melhor do que você foi ontem, sabe? Então, isso que eu exigia muito da equipe. Na pandemia, eu fui chefe durante a pandemia. Entrei, assumi a chefia, começou a pandemia, lá em 2020. E na pandemia, a Tarobá foi uma referência, porque as outras emissoras entraram em rede com Curitiba. E nós não temos uma rede, né, aqui no estado. Então, a Tarobá de Londrina vai fazer sua programação local, a Tarobá de Cascavel vai fazer a sua. E a população estava carente de informação. Ninguém sabia o que era aquele coronavírus, né? Tava tudo muito no início. E eu lembro que um dia eu que fechava os jornais, e daí eu só tava uma coletiva lá do secretário de saúde, daí eu esperando o repórter chegar para ver o que tinha de novidade, que eles davam coletiva quase todos os dias naquela época. E aí o que o secretário falou sobre tal coisa? Não, ele não falou isso. O que ele falou? Ele falou isso, isso, isso. Eu falei, não, mas isso ele já falou na coletiva passada. Queria uma novidade, porque isso daí era o novo. Não, ele não falou. Mas você perguntou? Ele, não. Isso que é a diferença, né? Exatamente. Então, você não teve a melhor resposta, você não extraiu o novo no seu entrevistado, porque você simplesmente não perguntou. Você foi na zona de conforto. O que um perguntou, o que o outro perguntou, e sai dali. Porque naquela época também a entrevista deles era vazia de tudo e cheia de nada, né? Porque eles não sabiam também, né? Mas eles estavam orientando a população, daí tinha expectativa de chegada da vacina, muita fake news. Então, não sei se você se lembra, mas o prefeito, que é médico, na época, o Marcelo Bellinati, ele fazia lives todo domingo à noite pelo Facebook. Nós, da imprensa, assim, a gente nem saía mais de casa no domingo, porque a gente tinha que acompanhar a live e daí no dia seguinte ir pegando os trechos da live. Mas eles tinham a informação. É que, às vezes, né... Mas é aquela situação que a gente fala no curso de comunicação, da questão do mapa, né? E cada um defende o seu mapa, depende do teu ponto de vista. E mesmo o médico, ele tem uma linha que ele segue. Sim. Porque nós vimos muita divergência entre eles mesmos, entre os médicos. Mas eu acho que isso foi uma questão também com muita influência política e ideológica. Não, concordo com você. Então, acho que falando de ciência, né, pode até ser que alguém não concorde comigo, mas também vai falar, ela tem um posicionamento. Não, eu estou falando de ciência, e a gente se embasou na ciência. Esquece política. Exatamente. Nós estamos aqui... Não, né? E eu nem falo sobre isso, assim, eu sou muito em cima do muro, porque... Até porque, em cima do muro que eu digo assim, eu não fico me expondo nessa parte, mas o jornalista, ele tem que ser imparcial, né? Não, que nem você falou do mapa. A gente não pode expressar, pelo menos, no que a gente acredita. E ali, a gente estava com sede
rede de informação. Então, Sim. ó, veio uma fake news aqui, veio lá, né? Teve a história da cloroquina, da ivermectina, enfim. Não, será que isso daqui é verdade? A gente entrevistava, por exemplo, médicos confrontantes. Ó, um é a favor, outro é contra. A gente punha os dois na mesma matéria e Cada um entregava que isso para a tirasse. população. É. Mas o nosso intuito ali era realmente orientar as pessoas. Ah, vai fechar tudo, não vai. Ah, tem gente que está furando o lockdown, né? Tinha gente que era contra, né? Mas o nosso papel ali era falar, olha, a partir de tal dia vai fechar tudo. A partir de tal dia vai abrir Você tudo. tinha que passar a informação. Exatamente. É a nossa Você missão. não tinha que julgar se era certo ou errado, você tinha que passar a informação. E foi um momento muito terrível. Foi. Eu peguei o Covid logo no início mesmo, quando estava morrendo todo mundo, entubava, e Uhum. aí eu estava evitando de sair de casa, né? Mas não sei aonde, não sei como eu peguei. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, estava com um calafrio danado, tomei uma aspirina, tomei banho, né? E suei daí um pouco. Falei para a Cris, ó, não tô legal. Foi medir a febre depois da aspirina, depois de tudo. Ainda estava 39, acho que ela falou, vamos para o hospital. Eu falei, não vou. Eu vou lá, eles vão me entubar. Não vou. Relutei para ir para o hospital. Para ver se era, porque de medo Sim. mesmo, No começo né? o pessoal tava Não apavorado. tinha, Você falava que tava com Covid, falava, vai morrer. vai morrer. Era isso que a gente Era, escutava. sim. E aí, graças a Deus, outro dia eu estava lavando o carro já, né? Ai, que bom. Mas o médico, cheguei lá, não tinha exame, não tinha nada ainda, É tá? verdade, lembra? Demorava para fazer Uhum. exame, ficava pronto, fez o Fazia o exame, exame. demorava 5 dias para ficar Isso, pronto. e nesse meio tempo eu apavorado, né? Mas no outro dia eu comecei, fui lavar o carro, já estava bom, estava né, assim tranquilo. Falei, não é não. Daí, a hora que veio positivo, eu perguntei para a médica, né? Eu lembro, pô, e agora? Eu tenho que dormir separado da minha esposa, né? Ela falou assim, como que você tá? Eu falei, eu dormi todo dia junto. Ela falou, então continua, porque agora... Agora já foi, né? Agora já foi. Eu falei, e ela pegou? Não pegou. Então tá bom, graças a Deus que não pegou nada. Foi terrível, né? Foi um pesadelo, né? Nossa, foi muito triste. E para vocês que estavam ali naquele meio, né? Porque você tinha que acompanhar tudo, né? A gente tinha que acompanhar, como eu falei, a gente era a única emissora que estava, assim, localmente passando informação. Então, para nós, como oportunidade de audiência, foi muito bom. Sim. Porque todos os programas nossos acabaram só falando disso. Até os de entretenimento, eu acabei tendo que coordenar também para, vamos colocar isso. Não podia ter sofá no cenário. Aí as apresentadoras... Por quê? Por causa do tecido, que o vírus poderia ficar ali. Então, a vigilância sanitária mandou tirar sofá. Então, elas tinham que fazer o programa em pé. O programa que eu tenho hoje, antigamente era apresentado quando entrou a pandemia pela Sara Presoto, que é minha amiga. E aí a Sara teve que fazer em pé, a Maica teve que fazer em pé. E a gente teve que dividir a redação em duas. Então, uma turma ficou onde é originalmente, aí a gente teve que realocar uma sala de reuniões para dar o distanciamento entre as pessoas, sabe? Então, não foi fácil. E vamos colocar home office. Eu consegui colocar, acho que 2 ou 3 pessoas em home office, porque ali o trabalho é totalmente... envolve equipamento. Como que eu vou levar a ilha de edição para casa da pessoa e ela me mandar, sabe? Então, toda a estrutura que a gente tem ali... Como que você fazia? A gente fez muita entrevista online. Né? Isso a pandemia deixou de lição para o mundo, né? Porque mesmo as emissoras, que eu posso até citar, a Globo, que tem um padrão de qualidade que antes não colocava entrevista online, vídeos na vertical, por causa do padrão de qualidade deles, na pandemia começou a colocar. E não tinha uma grande qualidade de áudio e vídeo, mas a gente colocava as entrevistas online, ou pedia para a pessoa gravar um vídeo e mandar para a gente. Mas teve momentos em que teve o uso da máscara, né? E aí a gente... Agora, uma coisa engraçada agora que saiu tudo bem. Tinha o Beto Preto, que era o secretário estadual de saúde, né?
E aí ele, de sábado, eu tinha saído do vídeo. Na minha época de chefia, eu praticamente fiquei só de sábado no vídeo, porque eu era trabalhando 14 horas por dia e no sábado, folga do apresentador do jornal, eu apresentava. Então, só de sábado eu apresentava. Quando eu peguei Covid, que eu também não sei como que eu peguei, era um sábado. E aí eu fui no salão, me maquiei, a maquiadora com máscara não pegou, mas eu ainda comentei com ela. Eu falei, nossa, eu não tô legal. Eu acho que eu vou pegar uma gripe. Eu tava com uma dor no corpo horrível e febre. E fui pra TV. E nesse dia eu fui entrevistar o Beto. Ao vivo, ele foi ao vivo no meu programa. Só que foi uma coisa muito doida, né, esse vírus. O assessor dele, antes de começar o jornal, tinha um outro programa e a gente estava no estúdio, daí o assessor dele, assim, cochichou, assim, veio, grudou em mim e falou: "O que que você vai perguntar pro secretário?". Só que ele estava de máscara e eu já não estava, porque no programa a gente fazia sem máscara. "Não, vou perguntar isso, isso, isso". Aí a gente dava um distanciamento, tinha 2 xizinho, aí a gente ficava com 1,5 m de distância e tal, e entrevistei o secretário de saúde. Aí, à tarde, eu fui para o laboratório fazer o exame, porque aí nessa época já saía na hora o Sim. resultado, aí deu positivo. Daí eu falei: "Putz, quer ver que eu passei Covid para o secretário de saúde do Paraná?". Aí deu na terça-feira, veio um boletim da CESA, né, que é a Secretaria de Saúde. O secretário de saúde Beto Preto testou positivo para a Covid-19. Eu falei: "Meu Deus, só pode ter sido eu", porque eu entrevistei ele no sábado, então o período lá do vírus incubado, aí na terça ele já passou mal. Aí depois ele foi internado, e aí eu fiquei, assim, muito apreensiva. Nossa, esse que era o medo, né? Passar para as Sim, pessoas, né? e aí eu fiquei afastada e É, tudo, né, mas eu fiquei bem, eu fiquei até trabalhando de casa, mas eu não podia ficar lá no ambiente. Aí, um ano depois, aconteceu a mesma coisa, eu fui entrevistar o secretário, era um sábado também, e o Paraná estava prestes a tirar a obrigatoriedade da da máscara, máscara. porque já estava tudo bem controlado, a vacina já estava fazendo seu efeito e tudo. E aí o Beto chegou, eu fui abrir a porta para ele, porque no sábado a gente não tinha recepcionista, eu que abri. Daí eu falei assim: "Ai, secretário, vai me dar um furo hoje, né? Vai falar em primeira mão no nosso jornal que o Paraná vai tirar a obrigatoriedade da máscara". Daí ele falou assim: "Ai, Patrícia, nós temos que ser muito prudentes. Você já pegou Covid?". Aí eu falei assim: "Já". Aí ele falou assim: "Eu também". Aí eu falei assim: "Ai, secretário, posso confessar uma coisa? Eu tenho certeza que fui eu que passei Covid para o senhor". Daí o assessor dele olhou para mim e falou: "Por que que você nunca me falou isso?". Eu falei: "Mas", aí eu contei toda a história, eu falei: "Nossa, ainda bem que tudo terminou bem, né". Mas, foi a minha história com a Covid, mas graças a Deus tudo passou. Agora pode contar, né? É, eu Não contei já para aconteceu ele. nada, não tem. Sim, Não, mas foi uma época que nós aprendemos muito, né? foi. Trouxe muita coisa boa, que nem você está dizendo de fazer online, de fazer Sim, treinamentos online, fazer entrevistas online. E hoje a gente usa muito sim. isso, né? O mundo hoje está graças a essa triste, Até a né? telemedicina, né, que ele evoluiu Telemedicina, tanto sim, por conta da pandemia, porque hoje você consegue fazer uma consulta, as pessoas tiraram aquele preconceito de: "Ai, nossa, vou fazer uma consulta, o médico tá lá não sei aonde, eu tô na minha casa". As pessoas passaram a dar mais crédito para esse tipo de relacionamento virtual. Mas é interessante que no lado da convivência, né, dos relacionamentos, nós pensávamos que seria muito melhor que as pessoas, depois que passasse isso, tivessem uma relação melhor um com os outros, né? Mas eu percebo hoje que tem grande parte da população que está com medo ainda, um medo inconsciente e não consegue sair muitas vezes de casa. Nossa, não peguei ninguém assim ainda, É, mas porque talvez você não esteja no teu convívio, não tenha pessoas assim, mas tem muita gente que hoje você fala, vamos fazer um encontro, vamos conversar, vamos. Ah, não, manda por WhatsApp mesmo. ah, sim. Manda assim É. mesmo. Né? As empresas, você ia nas empresas e eles te. Ah, manda por e-mail.
Uhum. porque ainda tem aquele receio de ter o contato com pessoas. É inconsciente. Eu É. sei disso que é inconsciente, mas ficou. Tem ainda muita gente E eu pensando acho dessa forma. engraçado, engraçado não, não é nada engraçado, mas do outro lado, como as pessoas relaxaram do ponto de vista sanitário mesmo, né, da higiene. Então hoje você não vê mais álcool em gel, ninguém mais, eh, né, então A o povo preocupação em lavar as relaxou. mãos, É. em Isso eu estar, percebo muito, né? sabe. Então eu falo assim, eu falo no ar às vezes, porque a gripe mesmo, que hoje a gente tá com esse surto de influenza aí, falo: "Olha, é só você também", lógico que é uma das medidas, mas lembra na pandemia que a gente não ficava toda hora também dando a mão, beijando sem necessidade e lavava mais a mão, né. E eu lembro que uma vez eu fui numa consulta médica e eu instintivamente fui dar a mão para ele, ele Ele não não pegou. deu, não É. pegou. Eu falei: "Ah, o médico tá certíssimo". É. Nem era dessa área, assim, sabe, mas é uma questão de higiene, né, então a gente Mas esqueceu você algumas acha que, coisas. que isso, nós perdemos o contato um com os Ah, isso outros? sim. É, a própria vida virtual, que ganhou tanto espaço na pandemia, fez com que a gente olhasse e falasse assim: "Ah, dá para fazer desse jeito". Eu, por exemplo, se tem reunião que eu posso fazer online, eu prefiro fazer do que ir presencial. Você vai presencial, às vezes você tem que gastar combustível, você tem que achar lugar para estacionar, no online é mais objetivo, você já Mas tem o começo, meio, fim, esse no olho, olho no olho no olho. olho, sei lá se é uma coisa que é por causa da minha geração, do meu jeito de ser, né? Mas eu tenho atendido às vezes no consultório, Online. não, Não atende não. online. Até às vezes quando é pessoa de fora, alguma coisa você acaba fazendo, mas Uhum. eu não gosto. Eu acho que não é, o resultado não é o mesmo. É, Não é, não é, porque você não vê a expressão corporal é, sim. totalmente. E a nossa comunicação, é, 55% é expressão corporal. E, e aí fica prejudicado. Mas as mulheres hoje, né, que mais reclamam no consultório, não sei se no geral a estatística de quem vem, que a questão de relacionamento, de namoro mesmo, que Uhum. hoje eles estão partindo lá para Tinder, para, É né, verdade. vai para isso aí. E aí elas reclamam que chega lá, a pessoa não quer um encontro. Ela quer que você mande uma foto, quer ficar vendo foto, quer não sei o que, não quer. Porque às vezes eu perguntei, não, já quer partir para. Não, não, não é nem isso. Eles querem que você mande uma foto. Eu não sei, né? Isso eu escuto. Eu Não sei também não se. sei, porque eu É, também não sou dessa parte de dessa parte, Tinder, né? não. E aí que falta aquela coisa de ter o relacionamento, que estão fugindo disso. Eu falei, É, mas será que o ser humano está tá indo pra esse chegando a lado, esse né. ponto? É, uma vez eu levei no meu programa até uma especialista em jovem, assim, ela é uma educadora parental e ela É, falou isso, que existe um estudo que mostra que essas gerações de 20 e poucos anos, vão ter elas preferem mais o namoro virtual do que esse contato mesmo, o tete a tete, como a gente falava sim, antigamente, né. Então, não sei se a pandemia acelerou isso, não sei, mas, tem estudos já que mostram eu isso. acredito que a pandemia foi responsável por muita coisa. Sim. Porque ela trouxe mais a internet para que as pessoas estivessem mais na internet. Você pega, principalmente jovens, é lógico que você tem uma faixa de jovens que são muito inteligentes, muito que buscam, são inovadores, tem uma faixa ali que está se destacando. Mas a grande maioria que eu percebo, eles estão indo para um lado que eles não querem se relacionar com as pessoas. Eles têm isso que você falou do repórter. Ele tem
dificuldade ou preguiça, não sei, de ir lá perguntar se pode entrar. Até os barzinhos, né, parece que eles também estão sentindo isso. E tem um nome isso, a hora que você começou a falar dessa geração que não quer mais sair de casa, né, antigamente, né, que nem quando eu estava na minha época da universidade, nossa, às vezes a Hã, gente terminava a balada na feira comendo pastel, pastel? emendando tudo. É, ué. E essa geração dos meus filhos, por exemplo, já não, esqueci o nome agora, mas prefere ficar em casa, prefere estar lá ou assistindo série ou namorando em casa, mas não é Sim, muito da balada, não né. vão pra balada mais. E eu não estou dizendo que eles estão errados, eu não sei o que que é o É, certo uma ou errado, mudança né. de É de uma mudança comportamento que está mesmo. acontecendo de comportamento. Então você começa a perceber isso, porque você está convivendo com faz parte também, como nós falamos lá, o nosso mundo é agora, né, a É, nossa época é agora, sim. porque nós estamos aqui também. Então, podemos ter idades diferentes, mas nós estamos percebendo essas atitudes e acaba, sendo estranho você ver isso. Você fala assim: "Meu Deus, mas é tão bom estar pele com pele, tá olho com olho, tá vendo a pessoa aqui, né, tá sabendo que tá, como que tá o olhar, se ela tá realmente interessada, se ela não tá". Isso era uma coisa louca na pandemia, porque como eu estava na coordenação do jornalismo, eu tinha que participar de audiências, né, às É, vezes, assim, tudo que era relacionado ao jornalismo, alguém entrou com alguma ação, né, e você pedido de indenização e tal, eu era a preposta, né, que é assim que se sim, fala, né, é. juridicamente, eu era a preposta, eu estava representando a TV naquela Ah, ação. tá. Então fui preposta de muitas ações. E as audiências eram virtuais. Eu tô até olhando para cá, porque eu lembro que eu ficava na sala de reunião da TV olhando para a cara do Sim. juiz e as testemunhas, cada um num lugar, o autor da ação num lugar, o advogado dela em outro lugar. Sim. Era uma doideira. Daí o equipamento travou uma vez e ninguém conseguia se ouvir, sabe? Eu falei, gente, como que. Eu acho que se eu fosse juiz, eu acho que eu ia ficar louca. Mas Porque. você acha que mudou? Tem muita as Continua audiências que continua continuam tendo a online, né? audiência online. É. Eu sei porque eu participei de uma há pouco tempo, e estava assim, o advogado lá no escritório dele, eu lá na clínica, e Uma o doideira. outro não sei aonde. É. Então, daí eu fiquei lá, fiquei 2, 3 horas, daí falou: "Ah, ele não vai ouvir a testemunha". Eu falei: "Ah, legal". Perdi 2 horas do meu E tempo, você tem que ficar na sala, né, tem que ficar virtual. esperando, É né. verdade. E daí, para depois ele falar: "Ah, não vai ouvir". Eu falei: "Ah, legal, é muito bom". Mas é assim. Patrícia, nós vamos ter que voltar, né. Ai, acabou o tempo. Já faz tempo. Sério? Sério? Nossa, agora que eu enxerguei o reloginho. Ué. Não, o papo tá tão gostoso, nós temos tanta coisa, eu tenho tanta coisa para te Verdade. perguntar, ainda tinha tanta, para contar, né. Fazer parte 2 aí, 50 Vamos edição fazer. 50 parte 2. Ué, vamos fazer sim. Se você me der a honra de te Claro. convidar outra vez para que a gente possa falar mais, porque nós acabamos saindo ali e eu ainda tenho muita coisa para saber, né, para o público saber, te conhecer um pouco mais, porque é muita história. Nem sabe o que que é Jaú, né? Você sabe, né? Lógico, tem muita gente que sabe, mulher principalmente, capital do calçado feminino. Não, é o peixe que eu tô Ah, o falando. peixe sim, é o peixe que deu o nome. A nossa cidade tem um rio que Sim, corta e lá tinha muito peixe Jaú e é. por isso que aí o nome da cidade ficou sendo Mas Jaú. é também a capital do calçado? É, lá no estado de São Paulo é. É assim, a Ah. pandemia também deu uma, baqueada aí no segmento, mas a gente teve muita fábrica de calçado feminino, Franca masculino, Birigui infantil, Ah, mas Franca é masculino? é. Porque você falou a capital do calçado, eu pensei que fosse Franca Franca. sempre foi o forte maior masculino e Jaú era feminino, né. Ah, não sabia. Mas, hoje lá também tem muita cana, tem um setor de sucroalcooleiro que fala, né, É. muita usina de cana, então a economia deu uma diversificada, É mas perto de Ribeirão? é perto. Jaboticabal? Minha madrinha era de Jabuticabal, inclusive. Eu passava muito ali quando eu ia BR 333.
Ah, não é? não é SP? SP 333? 33, né? Que vai para Minas ali. Isso. É. Aquele caminho eu conheço pouco, mas é perto de Ribeirão. Ribeirão, Jabuticabal, Jabuticabal, Araraquara, Brodowski. Bauru do lado. Brodowski, eu conheci a terra do Portinari, né? Pois bem, lá em Minas, São Sebastião do Paraíso, Patos, Formiga. Né? Ali é o Centro-Oeste Paulista. Jaú é a cidade mais central do estado de São Paulo. Se você olhar no mapa, é bem o pontinho Bem mais no central, é Jaú. E terra dos Barões do Café, terra pé vermelho também. Então, eu saí de um pé vermelho de lá, virei pé vermelho aqui. E é interessante que a terra é muito parecida com a nossa. Muito. Né? Ali... Em termos de qualidade de solo, é igualzinha. É muito igualzinha. Bom. Então você veio pra gente falar mais um pouco. Vamos falar, sim, tem bastante coisa, né? Contar um pouco mais da tua história, da tua família, né? Do teu filho. Verdade, tenho dois. Tem um casal. Eu achei que era um só, achei que só um menino. Não, eu tenho uma mais velha, a Júlia. Tem o Saulo, 23, e a Júlia, 27. Júlia mora nos Estados Unidos. 27? Sou veinha. Tá, sim. Tá. Os dois londrinenses. Mas é muito bacana, né? Filho é uma coisa tão gostosa, né? É muito bom. Ela tem neto já ou não? Não, ela é casada, mas ela não tem filhos ainda. Não quer ter, né? Essa geração também fala, não quero ter filho. Eu também tenho uma filha que fala que não vai ter filho, não. Mas vamos ver. Ela casou faz pouco tempo e o meu filho mora aqui em Londrina. Você vai ver a hora que vier o netinho, então fala pra ela. Eu quero ser vó. Mas o duro é que se eu tiver um neto, ele vai ser americano e eu vou ter que ir pra lá visitar ele pra conhecer meu neto. Você vai ver, se você não vai, você vai. Mas a minha filha é bem resolvida. Se ela quiser ter, ótimo. Se ela não quiser, tá tudo certo porque também. ser avô não depende de nós. É verdade, é verdade. No treinamento nosso, nós fazemos o projeto de vida, né? E daí uma aluna nossa colocou que um dos objetivos familiares, né, porque nós fazemos em 5 áreas da vida, familiar, físico, intelectual, e no familiar ela colocou que ela queria ser avó. Eu falei, não tem como. O objetivo tem que ser específico, no positivo, e que dependa da tua ação. Isso aí não depende de você. É verdade. Então, não tem jeito. É bom. Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço. Que prazer foi. Desculpa falar demais, a gente vai desviando assim, né? Mas Que desculpa, é tão que bom. a onda vai levando. É tão bom. Obrigado. Obrigada, eu adorei, viu? Me convida sempre. Que não tem Covid, graças a Deus. Não tem Covid. Que bom. Obrigado. Obrigada.